Fala aí galera, Yutazinho aqui, e o vídeo de hoje vai ser sobre o anime chamado Shumatsu no Haren. Então antes do vídeo começar, já deixa o seu gostei e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. O anime começa com um garoto chamado Reito Mizuhara, que estava se declarando para uma menina que ele gosta, uma garota chamada Erisa. Ele conta para ela que está com uma doença grave chamada de esclerose celular. A Erisa ficou super preocupada com o Reito, e perguntou se iria ficar tudo bem, e ele disse que sim. Porém, para ser curado, o Reito vai precisar ficar em sono frio durante 5 anos. A Erisa perguntou como a relação entre eles dois iria ficar por conta disso, e o Reito, com o coração apertado, apenas ficou quieto, pois ele não queria fazer a Erisa esperar ele por tanto tempo. Enquanto o Reito se despedia da sua irmãzinha mais nova, Mahiro Mizuhara, e do seu pai, a Erisa apareceu na porta preocupada com o Reito, e foi se despedir dele também. O Reito deu a ela seu colar, e disse que ele iria pegar de volta quando ele acordasse depois de 5 anos. Então o Reito entrou na máquina para dormir. Ele pensou que quando acordasse, todos iriam ter se tornado adultos. Então ele adormeceu. Anos depois, o Reito acordou do sono frio e se deparou com uma mulher super bonita. O Reito perguntou a ela em que ano eles estavam, e ela falou que eles estavam em 2045, e disse para ele ir fazer um exame médico. O Reito foi completamente curado da sua doença, e pediu para ir ver a sua família. Porém, a mulher de antes apareceu novamente, e se apresentou para ele. Ela se chama Soumira, e disse que é a responsável exclusiva por ele. E ela contou que há 4 anos atrás, um novo tipo de vírus, chamado de vírus MK, se espalhou pelo mundo de forma muito rápida, criando uma pandemia global e acabando com a metade da população mundial em apenas 4 anos. E que até nos dias de hoje, ninguém descobriu qual é a cura ou a vacina para acabar com esse vírus. O Reito percebeu que tinha algo de errado, e notou que em todos os lugares só tinham mulheres. Aí Yasuo explicou pro Reito que o vírus MK é um vírus que só afeta os homens. Até existem alguns poucos homens que estão em sono frio, mas 99,9% dos homens do mundo morreram. E ela disse que além do Reito, só tinham mais 5 homens ativos no mundo. Nesse momento, uma mulher desconhecida tentou atacar o Reito, mas ela foi impedida. E Yasuo pediu para o Reito acasalar com o máximo de mulheres que ele conseguisse. Ao voltar para o laboratório, Yasuo falou pro Reito evitar sair na rua sozinho, porque as mulheres podem acabar atacando ele. E disse que mais da metade dos cientistas e engenheiros do mundo foram mortos por conta do vírus, e que por isso, o Reito junto com mais alguns poucos homens que são imunes ao vírus, vão ter que engravidar o máximo de mulheres que eles conseguirem, para salvar o mundo da extinção da humanidade. O Reito perguntou sobre fazer inseminação artificial, porém Yasuo disse que já tentaram isso com o número 1, e não deu certo. Nesse momento, a irmã do Reito apareceu, e ele perguntou para ela onde a Erisa estava, mas a Mahiro disse que há 3 anos atrás, a Erisa desapareceu, e que não sabiam onde ela estava. Desesperado, ele tentou ligar para ela, mas o número dela não deu sinal. Após isso, mostrou a Soul conversando com uma mulher, a sua chefe, que mandou ela cuidar do Reito direito. Então a Soul apareceu no quarto do Reito durante a noite, e tirou as suas roupas para tentar acasalar com ele. Mas o Reito, preocupado com tudo que está acontecendo no mundo, recusou a proposta, e assim a Soul saiu do seu quarto, e o Reito foi dormir preocupado com a Erisa. No dia seguinte, a Soul levou o Reito em um lugar especial, para ele escolher uma mulher para acasalar, mas ele ficou todo tímido e cheio de vergonha. Então ela explicou que qualquer mulher que engravidar dele vai ter uma boa vida garantida. E mesmo assim ele recusou, e pediu 2 meses para poder encontrar a Erisa, pois se ele vai ter um filho, ele quer ter um filho com ela. A Soul disse que estava tudo bem, mas que ela iria continuar provocando ele com várias mulheres, até ele cair na tentação. Enquanto o Reito se recusava a ficar com as garotas, o número 1 estava aproveitando a sua vida de rei com as mulheres. Sua responsável, chamada Neneko, apareceu para ajudar ele a escolher sua próxima namorada, e arrumou a atriz que ele estava de olho na televisão para acasalar com ele. Depois disso, o número 1 se encontrou com o Reito, e eles se apresentaram um pro outro. Como eles são um dos poucos homens vivos, o número 1 foi super simpático com o Reito, e disse para eles serem amigos e aproveitarem. E assim o número 1 foi embora dizendo que iria fazer mais bebês. Aí o Reito foi tomar um banho, e uma mulher super bonita apareceu de repente, e atacou o Reito de forma selvagem, dando um beijo nele, mas ele acabou desmaiando. Quando o Reito acordou, ele percebeu que tinha uma garotinha de cabelo verde na sua cama. Ela se chama Sui, e a mulher que atacou ele mais cedo no banho também estava em seu quarto. Ela se chama Kane. As duas foram mandadas pela Suou para passar um tempo com ele. Durante a noite, elas dormiram na cama com o Reito, e ele ficou tão sem jeito e nervoso de sucumbir à tentação que acabou não dormindo direito. O Reito conversou um pouco com a Suou, e falou sobre o porquê ele acha que a Erisa ainda está viva. É porque o colar
celular que ele deu para ela antes de entrar em sono frio ainda está dando sinal. E de repente um urso selvagem apareceu dentro do laboratório e tentou atacar o Reito, mas Akane mandou a Sui fazer o trabalho dela, e ela simplesmente nocauteou o urso com apenas um golpe. Então a Suou levou o Reito até a antiga sala de pesquisas da Erisa, e contou que logo após a Erisa desaparecer, alguém invadiu a sala dela. E sim, o tema da pesquisa da Erisa era o vírus MK. Aí o Reito perguntou quantos homens no mundo inteiro ainda existem em sono frio, e ela disse que fora ele e o número 1, que são os únicos homens acordados, existem de 1 milhão a 5 milhões de homens em sono frio no mundo todo. E o Reito decidiu ajudar a criar uma cura para acabar com o vírus MK. Ele apareceu em uma transmissão global, na frente de todas as mulheres do mundo, se apresentando e dizendo que ele é imune ao vírus, e que ele vai criar uma cura pro vírus MK. Nesse momento podemos ver a Erisa aparecendo de capuz em algum lugar. Depois o Reito se encontrou com a irmã dele, e ela brigou com ele por fazer algo tão perigoso como se expor assim de repente. A Mahiro entregou um ursinho de pelúcia que era da Erisa pro Reito, e eles perceberam que tinha um aparelho tecnológico dentro do ursinho. O Reito foi até o banheiro, e se assustou ao ver que tinha uma gravação da Erisa para ele no aparelho, e ela estava dizendo que o vírus MK tinha sido criado por pessoas, e que ela tem informações importantes sobre o vírus, mas não pode confiar em ninguém. Então o Reito foi fazer algumas perguntas para Suou, e ficou pensativo sobre quem pode ter criado o vírus MK. Nessa hora, apareceu as mulheres do quartel-general da União das Mulheres do Japão, e elas estavam com raiva do Reito, só porque ele disse que iria criar a cura pro vírus MK, e elas disseram que iriam descongelar o homem número 3 para colocar um novo plano em prática. Aí começou a mostrar um pouco da antiga vida do número 3. Ele se chama Shouta. Ele era um garoto que sofria muito bullying na escola, porque alguns valentões não foram com a cara dele. As pessoas sentiam pena dele. A única pessoa que era legal com ele era a sua professora. Ela ficava sempre tentando animar o Shouta e colocar ele pra cima, mas então ele contou pra ela que estava com muita dor no corpo, e ela disse para ele ir no médico. Quando Shouta foi fazer alguns exames, descobriu que também tinha doença chamada de esclerose celular, e também iria ter que ficar em sono frio. O Shouta ficou feliz ao saber disso, porque ele não iria mais ver as pessoas que faziam bullying com ele. Quando Shouta acordou do sono frio, a sua bela responsável chamada Karen se apresentou para ele e levou ele pro seu quarto. Após a Karen explicar a situação do mundo atual pro Shouta, no dia seguinte, ela levou ele para sua antiga escola onde ele sofria bullying, para ele estudar. Porém só tem garotas na escola inteira, e o Shouta é o único homem. A Karen também levou o Shouta para reencontrar a sua antiga professora, e disse que ela iria dar uma recompensa para ele. A professora chamou o Shouta para ir até a casa dela durante a noite, e quando ele chegou lá, ela estava vestindo uma roupa muito sensual, e ficou dando em cima dele. O Shouta não conseguiu resistir à provocação, e acabou ficando com a sua professora. No dia seguinte, o Shouta estava na sala de aula super feliz, por ter tido a sua primeira vez com uma mulher. Depois o Shouta foi até a quadra onde estava tendo treino de vôlei, e ficou observando a garota mais bonita da escola. Ela se chama Akira. Durante o treino, a Akira acidentalmente acabou acertando a bola no Shouta, e se desculpou com ele, dizendo que faria qualquer coisa que ele quisesse para se redimir. Mais tarde, ao se encontrar com a sua professora, ela ficou preocupada por ele estar machucado, e deu um beijo carinhoso nele. Ela também falou que tinha gostado muito da noite anterior, e um clima romântico entre os dois começou a acontecer. No dia seguinte, o Shouta acordou após ter passado a noite na casa da sua professora, e por não ter aula naquele dia, ele passou o dia inteiro aproveitando e fazendo algumas coisas divertidas com ela. No outro dia, durante a aula de educação física, a Karen colocou o Shouta para participar junto com as garotas. Por ser um garoto meio tímido, ele ficou um pouco sem jeito perto de tantas garotas bonitas, mas acabou participando da aula de natação e criou mais intimidade com elas. Durante a noite, a Natsu apareceu no quarto do Shouta, dizendo que a Karen mandou ela para passar uma semana inteira como colega de quarto dele, e que na próxima semana, outra garota iria ser a sua colega de quarto, obviamente para ajudar o Shouta, e fazer ele acasalar mais rápido com as garotas do seu harem. Na primeira noite eles não fizeram nada, e ao acordar, o Shouta ficou com vergonha de se trocar na frente da Natsu. Como a Natsu é filha de uma família rica, ela precisa de ajuda para se trocar, então o Shouta teve que ajudar ela a trocar de roupas. Já na escola, o Shouta ficou falando sobre o ocorrido com a Natsu para Karen, e ela disse que isso era normal para Natsu, já que ela é rica. Então ele foi perguntar para Shunka quais tipos de roupas a Natsu usava depois do banho, para poder ajudar ela, mas a Shunka apenas ficou envergonhada com o que o Shouta disse, e brincou com a situação. Novamente durante a noite, o Shouta estava tão ansioso com a Natsu que não conseguia dormir. Aí ela pareceu um pouco corada de vergonha
vergonha e, de forma sensual, pediu para dormir junto com ele. Os dois começaram a conversar e se beijaram. Então voltou a mostrar o que estava acontecendo com o Reito, e ele continua tentando criar uma cura para acabar com o vírus MK. E depois do seu anúncio na televisão, várias mulheres ficam procurando o Reito para tentarem acasalar com ele. O Reito saiu à procura da sua irmã Mahiro e acabou se encontrando com o número 1, que por sinal, estava muito feliz porque ele engravidou algumas mulheres e em breve vai se tornar um pai. Mudou novamente pro Shouta e ele estava conversando com a Karen no telhado da escola, porque a Karen afastou a professora de perto dele de propósito, e ele descobriu sobre o plano de estarem usando ele apenas para ele engravidar o máximo de mulheres que ele conseguir. Então ela levou o Shouta até a sala de aula e contou que todas as garotas da escola são um harém montado só para ele. Todas as garotas estão apaixonadas pelo Shouta e elas estão de acordo em ter filhos com ele. Nesse momento, então a Sou convocou o Reito para uma reunião e lá ele conheceu duas novas mulheres. Já que agora ele é famoso no mundo todo, o Reito está tendo um cuidado especial e vai ter duas responsáveis. Uma mulher chamada Maria, ela é uma pesquisadora e vai ajudar o Reito no seu desenvolvimento para criar a cura do vírus. E a sua nova responsável, que vai tomar o lugar da Sou, que se chama Katagiri. A Sou pediu para Katagiri cuidar bem do Reito e ficou bem claro que as duas já se conheciam. Aí eles saíram de metrô para ir até uma cidade chamada Keimon, onde teve o primeiro incidente relacionado ao vírus MK no Japão. Ao chegar na cidade, eles alugaram um quarto em uma pousada e foram aproveitar um pouco. Enquanto o Reito estava tomando banho nas águas termais, todas as mulheres entraram para tomar banho junto com ele, mas ele saiu correndo cheio de vergonha. Depois eles foram até um hospital para visitar uma paciente que era esposa do primeiro homem que morreu por causa do vírus MK. Ela é uma senhora, porém ela não confia nem um pouco na união das mulheres que estão no comando do mundo. E após o Reito conversar com ela, a senhora apenas rejeitou a proposta de contar alguma coisa sobre o vírus e disse que o Reito deveria ir acasalar com todas as garotas bonitas que ficam dando mole para ele. Mas o Reito disse que ele não vai fazer isso, pois ele ama a Erisa e está tentando criar uma cura para acabar com o vírus. A senhora conhece a Erisa, então ela ficou feliz em ouvir isso, e assim eles terminaram a conversa. Mais tarde, o Reito estava na sauna da pousada, quando de repente uma mulher loira, com um corpo muito bonito, chamada Chloe, apareceu e ameaçou o Reito, dizendo que se ele saísse da sauna ela iria gritar. E aí ela fez um jogo com ele de quem aguentava mais tempo na sauna. Porém ela perdeu a aposta e acabou desmaiando. O Reito cuidou da Chloe e levou ela até o banheiro da pousada, e quando ela acordou, a Chloe pediu pro Reito dar água na boca dela. E nessa hora as garotas apareceram preocupadas com o Reito e ficaram decepcionadas achando que o Reito estava acasalando com uma mulher desconhecida. No dia seguinte, o Reito foi tentar tirar informações novamente da senhora no hospital, e quando ela percebeu que o Reito realmente amava a Erisa, ela se rendeu e disse que iria contar algumas coisas para eles no próximo dia. Aí mostrou um flashback da senhora conversando com a Erisa, e a Erisa falou que continua amando muito o Reito. Durante a noite, uma pessoa suspeita apareceu e fez alguma coisa com a senhora enquanto ela estava dormindo, e ela pediu para entregar o retrato dela com seu marido ao Reito, caso acontecesse alguma coisa com ela. Enquanto o Reito investigava o misterioso hospital onde possivelmente o vírus MK foi criado, o Kyoji, o número 1, estava como sempre curtindo ao máximo a sua nova vida com as mulheres. Quando o Reito e as garotas estavam voltando pro laboratório, após checar o retrato e não encontrar nada, a Katagiri entregou o retrato pro Reito, e o Reito descobriu que na verdade, o retrato da senhora é um aparelho muito importante, que tem informações de pesquisas sobre como criar o vírus MK, e também percebeu que essas eram as informações que a Erisa tinha descoberto sobre o vírus. Com essas informações, o Reito vai poder trabalhar duro para desenvolver a cura para salvar os homens. Então ele foi falar com a Maria, e ela disse que as pesquisadoras têm acesso limitado sobre estudos relacionados ao vírus MK, e as principais pesquisadoras do mundo todo estão trabalhando para a união das mulheres na sede dos Estados Unidos. Nessa hora, a Neneko apareceu junto com a Katagiri e falou pro Reito que o número 1 estava de olho na irmã dele, querendo acasalar com ela. Mas a Mahiro não gostou nada da proposta e disse que não queria ficar com ele. Então a Neneko pediu pro Reito ir conversar com o número 1, mas ele ficou implorando pro Reito ajudar ele a conquistar a Mahiro. E o Reito se rendeu dizendo que não prometia nada, mas iria tentar falar com ela depois. Mais tarde, durante o banho, o Reito acabou sendo atacado pela Kane e a Maria, porque o banheiro é o único lugar que não tem câmeras. E ela se aproveitou disso para conversar com o Reito sobre as informações que ele tem sobre o vírus MK, e disse pro Reito tomar cuidado, senão a união das mulheres podem tentar matar ele. Aí a Kitagiri apareceu no banheiro chamando o Reito, e a Kane disse que eles iriam se encontrar na área das mulheres
mulheres refugiadas. Após eles se encontrarem, o Reito ficou surpreso ao ver que Akane montou um esconderijo secreto para eles fazerem pesquisas sobre o vírus. E quando o Reito foi se encontrar com o número 1 para Mahiro dar a sua resposta sobre acasalar com ele, o número 1 ficou paralisado quando ela o rejeitou. Mais tarde o Reito voltou para o esconderijo secreto para continuar estudando e fazendo pesquisas com a Maria, quando de repente Akane bateu na porta, e por estar com uma fantasia, ela quase matou a pequena Sui do coração. Aí a Maria usou suas habilidades de hacker e conseguiu descobrir algo interessante. O nome de todas as pesquisadoras importantes do Japão, que eram para estar nos Estados Unidos, estavam em uma lista, onde todas elas foram enviadas para o mesmo hospital em que o primeiro incidente com o vírus MK surgiu. E o Reito suspeitou que talvez o vírus MK tenha sido criado nesse mesmo hospital abandonado em que eles estão.